Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao Belu, eu sou a Fernanda e hoje nós vamos fazer uma leitura de como estão as energias das nossas habilidades para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Fala para nós, Tarô, quais são as energias. Vamos conectar então a nossa mesa. Me conecto agora aos mentores do tarô, a egrégora dos oraculistas, a egrégora de autocura, e alinhada à minha presença divina, eu sou aqui e agora. Apelo à espiritualidade maior para transmitir essa mensagem de forma clara, honesta, sincera. Assim é. Vou baixar um pouquinho esse... Oráculo de la Luna. Quais são as energias, signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário? Uma energia geral para os signos de Gêmeos, Libra e Aquário sobre as habilidades. Fala para nós, Tarô. Quais são as energias? Oráculo de la Luna, de que forma contribui com a nossa leitura? Muitas cartas. A fonte. Deixa eu aqui. E aqui, lua nova em ar, um 8 de espadas, a revisão. Aqui tem uma situação a qual ela é para transbordar, mas ela está presa num medo, tá? Talvez um medo de não ser suficiente, um medo de ser criticado, um medo de não estar perfeito. E aí está pedindo uma revisão, porque isso aqui está impedindo algo de fluir aqui, tá? Inclusive que venha auxiliar outras pessoas. Interessante. Arquétipos, de que forma colaboram com a nossa leitura para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Como estão os elementos, fogo, terra, água, ar, espírito. Os signos de ar, fala para nós quais são as energias. Crenças limitantes aqui, tá? Revisar crenças limitantes. Questões autoimpostas. Arquétipos, de que forma colaboram com a nossa leitura para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Esse finalzinho de 2025 fala para nós sobre o elemento fogo, terra, água, ar e espírito dos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Elemento fogo.
Um beco sem saída, de ponta cabeça aqui. Elemento terra, fala para nós quais são as energias, arquétipos, de que forma colaboram com a nossa leitura. O invisível. E aqui a vila, o vilarejo, a comunidade, o entorno. Elemento água, sentimentos, emoções, signos de ar. Fala para nós quais são as energias, o corpo. E no elemento ar, mente, dos signos de ar, fala para nós quais são as energias. Elemento ar, como estão as habilidades mentais dos signos de ar. Fala para nós quais são as energias, a máscara. E a pedra. E a espiritualidade. Uau, o poeta. Ser das estrelas. Aqui alguém pode psicografar aqui, pode escrever um livro contando histórias da sua vida, porque aqui não tem nada de comum. Aqui alguém tem saudade de casa. Saudade de casa, muitas vezes a gente pode entender, né, de outro mundo, de outra dimensão, de outro espaço, mas também saudade da gente mesmo, né? Sentir saudade da gente mesmo. Aqui. O oráculo elemental, de que forma colabora com a nossa leitura? De que forma colabora com a nossa leitura? Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, como estão as energias nas habilidades de fazer, materializar, sentir, pensar. E o seu processo, a sua espiritualidade, fala para nós quais são as energias. Oráculo elemental, de que forma colabora. O elemento fogo dos signos de ar, fala para nós quais são as energias. Profundidade. Interessante essa carta, ó. Ela está aqui nas atitudes, tá? Ela está... É aqui. Ela está debaixo d'água e sobre ela tem um castelo, né? O castelo nos remete a contos de fadas, né? A histórias, fábulas. Também pode nos falar de palavras, quer dizer, de paredes feitas, né? Grossas, frias, para isolar, né? O castelo sempre fica distante.
matéria aqui, né? Elemento terra, o movimento, a velocidade, o ritmo, a constância. Elemento água, a riqueza da vida marinha, a profundidade. Finalmente, o elemento ar dos signos de ar fala para nós quais são as energias. A transformação, a pressão. E aqui, interessante, espírito. A clareza da montanha e a rocha, o endurecimento da rocha, a pedra, a rocha. Coisas pesadas aqui. E a criatividade da água. O fluir, a água estancada, água estancada. Mágoa aqui. Tarô vice-versa, de que forma colabora com a nossa leitura? Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, quais são as energias? Fala para nós, tarô. As habilidades, o elemento fogo, terra, água, ar e espírito. De Gêmeos, Libra e Aquário. Fala para nós quais são as energias. Aqui o corte hoje está diferente, né? 5 de copas. Elemento terra. Rei de espadas. Sombra, sombra. Elemento água, emoções, afetivos, sentimentos. O elemento água dos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Cavaleiro de paus, de costas. Aqui tem muita sombra. Elemento ar, mente dos signos de ar, fala para nós quais são as energias. Rei de paus, de costas. E o espírito. Uma rainha de copas, na luz, a curadora, interessante. 5 de ouros, aqui tem alguém perdido, sem direção, sem rumo, entendendo que não tem o que trocar, não tem o que entregar. Elemento fogo, atitudes, movimentos, né? Tá difícil aqui, né? Eu tô com um castelo de ilusões aí na minha cabeça e eu não sei muito bem o que fazer. E aqui, quanto mais eu deixo para depois, não tomo atitude, procrastino, escapo, mais enrolado fica. Aqui tem muito uma coisa de amanhã eu vejo, depois. Espera um pouquinho, depois eu vejo. Só um pouquinho, daqui a pouco eu vejo. E aí a coisa
vai se tornando uma bola de neve aqui e não desenvolve, entende? A coisa não se movimenta, a coisa fica estancada, ó, água estancada, água estancada. Tem muito, ó, água aqui estancada. Tem muito sentimento, muita emoção presa aqui, muita emoção não revelada, não reconhecida, que está atrapalhando o movimento. Está te levando para uma inércia, para uma procrastinação. Um isolamento. Se eu, aqui tem outras caras, se eu não estou num isolamento, se eu estou numa vida socialmente ativa, é bom eu parar e dar uma repensada aí agora, se não é o momento de eu fazer uma retirada aqui para me trabalhar melhor. Principalmente o meu emocional aqui, tá? Aqui não é só o emocional, não. Tem uma interferência, sabe? Assim, tipo, eu tô pensando com o coração e não com a cabeça, e aqui tem que ser ao contrário, tem coisas aqui desalinhadas, sabe? Que eu tô precisando reconhecer e alinhar. Está interferindo no meu movimento, ó, para concretizar, para materializar. Outra coisa que tem aqui, que eu já tinha visto lá no início, e ela volta aqui para mim. Tem uma situação, eu não sei se tu acredita que tem alguma coisa invisível atrapalhando, né, que vem do entorno, que vem de fora, uma força invisível, magia, feitiço, sei lá o que, tá? É para cortar esse tipo de entendimento, pensamento, que isso aqui só está contaminando, tá? E usar mais da razão, da racionalidade, do raciocínio lógico, não ficar com devaneios, sabe? Porque isso aqui está atrapalhando. Outra coisa também, está na hora de fechar a porta para determinadas pessoas aqui, tá? Sem dó nem piedade. E me parece aqui, pelo que eu tenho aqui, é sabido quem é, sabe? Que essas situações, pessoas aqui, tem uma energia negativa, tá? Eu não vou te dizer que seja inveja, que seja mal olhado, que seja olho gordo, sabe? Que seja ciúmes. Tem outras coisas aqui além, sabe? Que elas entram porque é permitido. E tá na hora de eu cortar essa permissão, entende? Não que eu tenha que cortar relacionamento com essas pessoas, não, mas eu tenho que cortar determinadas. A minha língua, talvez, aqui, tá? Usar mais do raciocínio, da lógica, da razão e deixar um pouco a emoção, a impulsividade, a infantilidade de lado aqui, sabe? Que aí eu vou entender aonde entram essas energias. Porque aqui me parece até que, de repente, nem é energia direcionada para ti, trabalhada para ti, mas ela chega por ressonância. É como se tu passasse com a flauta, né? O flautista foi isso que veio para mim. Tu passa levando um bando aqui, mas tem a ver com a tua frequência que tu tá permitindo a entrada aqui. E isso está atrapalhando a tua matéria, tá? A concretização, a manifestação das coisas aqui. Te pedindo um movimento mais assertivo, mais alinhado, um ritmo, uma frequência. Aqui talvez a questão seja, eu atinjo determinada frequência, mas eu não consigo me manter nela para concretizar, materializar e manifestar as coisas que eu quero. Acontece alguma coisa, mexe com o meu emocional, me abala e me leva para o lado negativo, para a sombra.
E aqui eu preciso aprender a lidar com essas coisas para que o emocional não interfira no material. Lembra que eu disse que tem uma coisa interferindo na outra aqui? Água, a riqueza da vida marinha. Tem muita coisa escondida aí emocionalmente aqui, tá? E coisas bem prósperas, ricas, diversas. Tem uma diversidade bastante grande aqui, mas eu não quero olhar para nada disso. Aqui me aparece, aqui nós temos de novo, né? Aqui aparece para mim de novo a questão de um psíquico, de um mental aberto, permitindo a entrada de. Precisando de uma limpeza, de exercícios, talvez, psíquicos para aprender a lidar com o psiquismo, reconhecer coisas que não foram exploradas ainda. Talvez aqui um despertar desalinhado, né? Não tenho essa percepção de um despertar, de entrar nesse processo, de trabalhar o autoconhecimento para saber o que está acontecendo aqui, né? Para poder rotular o que está acontecendo aqui. E aqui está pedindo para olhar mais para dentro de si mesmo, tá? Das suas emoções, do emocional, com profundidade. Psiquismo, comportamento. Aqui, o que te leva, né? O que te desequilibra emocionalmente, que acaba interferindo lá na tua manifestação das coisas, na forma como tu racionaliza, na forma como tu age, entende? O que passa na tua mente, né? Que te permite desequilibrar, que te leva para esse espaço de desequilíbrio, que interfere em tantas coisas. Talvez aqui a matéria também, né? Na escassez, na falta, que eu também já vi essa carta por aqui. Eu não fique bem emocionalmente, não me sinta preparado, disponível, aberto para um relacionamento, porque eu estou com problemas financeiros. E aí o meu financeiro eu não manifesto, e aí já o meu emocional já não funciona, aí a minha razão também já não funciona. Está te pedindo aqui uma maior consciência a respeito dos teus corpos, autoconhecimento, para poder administrar essa história toda aqui. Para poder botar cada coisa no seu lugar, para melhor alinhado tomar melhor decisões. Porque nessa bagunça aqui, está perdendo muita riqueza, tanto espiritual, psíquica, mental, emocional, financeira, perdendo oportunidades aqui, tá? Deixando passar muitas coisas. Aqui talvez um trabalho com o pai, né? Um trabalho sobre a subsistência. O pai supriu as necessidades aqui, essa criança teve as suas necessidades atendidas pelo pai. É interessante avaliar isso aqui, tá? Como veio o feminino, pai, avaliar os dois lados aqui, né? Se houve negligência, de que lado foi, como é que é, se eu peguei para mim, entende? Tem alguma coisa que... Vamos ver...
ar, mente, máscara, pedra, a pressão. Tem uma autocrítica muito grande aqui, um perfeccionismo aqui, que compromete o poder pessoal, retira o poder pessoal aqui. A pressão mental, olha só. Uma coisa está interligada na outra, né? Aqui eu me sinto inseguro pela pressão mental que eu faço em mim mesmo. Eu mesmo me puxo para baixo, eu estou mascarando determinadas situações, determinadas personalidades minhas, vontades, desejos. E aí eu impondo essas coisas à minha mente, eu estou minando o meu poder pessoal, a minha espontaneidade, o meu charme, né? O meu poder de atração, as minhas conquistas, o meu poder de conquista. Aqui tem uma mente autocrítica muito severa, que puxa para baixo. E, na realidade, mascara a verdade. Aqui tem uma mente que é inimiga, né? Contamina. Sabe que aqui a gente pode ter uma mente, mesmo que esteja sofrendo um assédio, uma obsessão, pode ser um canal aberto que esteja puxando muitas frequências, muitas consciências por ressonância, e isso estejam atrapalhando aqui o teu discernimento. Eu capto, né? Eu pego tantas energias, mas eu não ancoro essas energias. Elas continuam comigo ali, né? Eu não tenho consciência de que elas estão ali comigo. Aqui, vamos ver aqui, espiritualmente falando, tem a cura, né? Isso eu já vi ali. Psiquismo, escrever aqui pode ajudar. Um isolamento na montanha. Aqui está dizendo o seguinte, ó, para não se apavorar com os processos, com os obstáculos, com a dureza, com o que está te puxando para baixo, porque tudo isso aqui vai se encaminhar e vai se alinhar. Basta que tu faça o teu trabalho de autoconhecimento aqui e reconheça a questão psíquica que tem aqui aberta, a mediunidade que tem aqui aflorada e consiga trabalhar, direcionar essas energias, né? Existe a mediunidade, existe o psiquismo, né? E aí as habilidades psíquicas, né? Nós não somos obrigados a conviver com isso. Tem muita gente que não gosta, né? Eu sou uma pessoa que eu criei muita resistência com isso, né? São habilidades que a gente tem e que a gente não gostaria de ter, né? Mas a gente precisa aprender, pelo menos, a encaminhar essas coisas para não deixar essas coisas nos atrapalhando, porque vai se tornando cada vez uma bola de neve, porque as coisas não são bem encaminhadas, não são bem direcionadas, talvez não sejam nem bem rotuladas, né? Para saber o que está acontecendo aqui. De repente eu estou atribuindo uma situação à obsessão, a trabalho, a magia, feitiço, aos outros, e na realidade eu sou o maior vilão da minha própria história, pelas minhas crenças, pela minha forma pensamento, eu estou deixando portas abertas e frequências, consciências, que aí podem ser as mais diversas, até mesmo as tuas personalidades aqui dissociadas, podem estar aí te incomodando, te atucanando para que tu tome outro caminho, outra direção, faça uma outra escolha.
Personalidades múltiplas tem aqui. Agregar, aqui seria legal uma mesa radiônica, tá? Para fazer para rastrear melhor o que está acontecendo aqui. Aqui tem uma confusão aí, tá? E aqui é através do autoconhecimento, através da tua razão, tá? Eu tenho 2 reis aqui, através da tua razão e do teu poder pessoal, e mais a rainha. Amorosidade, acolhimento consigo mesmo, inteligência emocional, responsabilidade afetiva, para não desequilibrar as coisas aí. Talvez aqui um tempo de descanso, uma pausa, um retiro seja interessante, tá? E não olhar as coisas com tanta dureza, tanta frieza, tanto obstáculo, tá? Se permitir sonhar um pouco mais, não se iludir, não devanear, mas sonhos sim, né? Alimentar sonhos. Não é ficar correndo atrás de metas, né? São coisas diferentes. Hoje, de que forma trabalhar essas energias hoje? Nos auxilia aqui, como é que a gente pode começar a puxar esse fio, uma solução, um encaminhamento nesse emaranhado hoje. De que forma trabalhar essas energias? Fala para nós. De que forma hoje contribui com a nossa leitura para os signos de ar? Como trabalhar essas energias? Fala para nós. A integração de luz e de sombra, o reconhecimento, a visão aguçada, o autocuidado, dosar, equilibrar as coisas, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aqui o equilíbrio, né? Os corpos, autoconhecimento, o equilíbrio dos corpos, o equilíbrio dos chakras aqui. O sol, a inocência, a clareza, o discernimento, a iluminação, a sabedoria. Aqui eu preciso buscar informações, conhecimento. Me colocar disponível ao aprendizado, tá? Me abrir para esclarecer, para clarear, para sair das dúvidas, principalmente das dúvidas e dos traumas emocionais que tem aqui. Aqui eu tenho que jogar luz no meu emocional, tá? As incertezas, a insegurança. Aqui podem haver pessoas que não sabem o que vão fazer com os seus sentimentos, que não sabem o que estão sentindo. E é interessante começar a se analisar, a avaliar e rotular isso, né? Para entender, é dor, é trauma, é alegria, é felicidade, é machucado, né? Uau! É falta de respeito, é falta de limite, é tóxico, é abusivo, olha quantos arcanos maiores aqui. Aqui tem alguém apanhando sério da vida, se não tem, vai apanhar, tá? A sacerdotisa, para o despertar da bruxa interna. Aqui tem muita coisa que precisa ser feita no silêncio. Lembra que eu falei da língua? Aqui eu preciso calar, e não é nem calar tanto para o outro, mas é calar para me ouvir, tá? Olha, estabelecer limites aqui, vieram muitos, mas nós vamos aceitar. Um 9 de copas falando da preguiça, a insatisfação, buscar a satisfação. Aqui eu não estou me sentindo plena para fazer a coisa acontecer. Aqui, lembra que eu falei de o desequilíbrio material afetar o meu emocional afetar... Aqui, ó, eu não encontro a satisfação em lugar nenhum. Tá tudo caindo, tá tudo desmoronando,
e eu não estou encontrando um ponto de apoio, eu não estou encontrando algo que eu goste, que eu sinta satisfação dentro do meu próprio processo. Aqui pode ter algo indesejado em relação a si mesmo, tá? Ao seu corpo, sua forma de pensar, o seu jeito de sentir, se permitir aventurar, ver as coisas de outra perspectiva, com um novo valor, novas prioridades, o novo, tá? Se permitir. E aqui os limites saudáveis, as parcerias, a individualidade, o crescer junto sem interferir no processo do outro, né? A gente pode ajudar o outro quando o outro nos pede ajuda, né? De uma forma ou de outra. Quando ele se abre para receber. Agora a gente está querendo impor uma situação para outra pessoa, isso é manipulação. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com determinadas coisas, tá? E a confiança. A confiança, trabalhar o poder pessoal aqui, o plexo solar, né? O equilíbrio dos chakras aqui, os relacionamentos aqui é importante, tá? Tem alguém se sentindo preso a alguma situação aqui ainda? Aqui é interessante. Aqui a vida vai te apanhar aí um pouco, tá? Para que tu consiga colocar limites, impor limites, cuidar da tua individualidade, da tua individuação e reconhecer as tuas sombras aqui. Aqui pode haver uma pessoa muito diferente e que não se aceita, tá? E é preciso começar a trabalhar nisso. Não que eu tenha que desenvolver mediunidade, espiritualidade, me envolver com religião, incorporar, né, pregar, mas eu preciso saber o que mora dentro para eu administrar e não viver nessa confusão aqui. Anjos e ancestrais, de que forma colaboram para o encerramento da nossa leitura para os signos de Áries? Fala para nós quais são as energias. Vamos deixar a guardiã do coração. Ame e se permita ser amado. E aqui por baixo veio o guerreiro. Seja destemido e mantenha-se firme. Lembra da razão, da racionalidade? Quando eu dou a minha palavra, quando eu me comprometo com alguma coisa, há necessidade de fazer cumprir. E não é tanto com o outro aqui, mas comigo mesmo, tá? Claro que o momento que eu começar a trabalhar nisso em mim vai refletir para o outro, mas eu preciso aqui é olhar para dentro, tá? Outra coisa que eu posso estar me colocando muito na reatividade, agredindo as pessoas para que as pessoas não vejam a minha realidade, as minhas máscaras, a minha personalidade. Eu não gosto do que eu estou vendo em mim e eu não quero que os outros vejam. Então eu agrido as pessoas para que as pessoas não se aproximem para não verem. Guardiã do coração, o cardíaco, usa as emoções. Abrir o coração. Aqui tem muito medo, né? Medo de abrir o coração, medo de se permitir, medo de entregar amor para si mesmo. Tem muitos condicionamentos. Isso eu senti lá no início da leitura. E aqui é interessante, né? Veio o pai, eu falei aqui o trabalho com a mãe também, tá? Aqui tem questões familiares que precisam ser resolvidas, tá? Tipo, assim, eu vi uma situação na minha vida
eu acompanhei a minha família, diversos aspectos, diversas linhas de tempo, com diversos familiares. Eu vi as mulheres, as mães passarem por isso, isso. Eu peguei isso para mim, né? Só que isso eu não quero para mim. Então eu me desalinhei do feminino e me alinhei com o masculino, para não passar por isso. Mas eu não resolvi a questão, ela está escondida, ela está negada, ela está numa crença que está limitando o meu processo, a minha evolução. E aí o universo está me trazendo dinâmicas para eu reconhecer isso, trabalhar, abandonar essas crenças para seguir adiante. Um novo olhar. E o momento que eu me permitir olhar para essa situação, se abre uma parceria, um relacionamento, pode ser uma parceria de trabalho aqui também, né? Porque aqui a gente está vendo aqui muitas coisas desalinhadas. Então pode ser uma parceria, uma amizade sincera, profunda, um relacionamento, uma parceria de trabalho. Algo se abre aqui. A partir do momento que eu reconhecer quem eu sou dentro desse processo todo, que eu me permitir fluir, que eu tomar uma decisão, eu vou para esse lado, que eu sair de cima do muro. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter ajudado, que a gente consiga trabalhar essas energias para entregar o melhor de nós. E não é entregar o melhor de nós para o outro, mas entregar o melhor de nós a nós mesmos a cada dia. Tá certo, pessoal? Desejo a vocês um Feliz Natal, boas festas, um Feliz Ano Novo. Gratidão infinita e até a próxima leitura.